Oi, turma, tudo bem? Hoje começamos mais um novo tema, tá? A gente vai falar sobre população. E nesse conjuntão, né, de um grande tema, né, que é a parte dos estudos populacionais que a geografia precisa, né, para entender a dinâmica do espaço, eu dividi esse grande tema em algumas partes, tá? A aula de hoje a gente vai começar a falar sobre elementos básicos, né, que vão ter aí relação com alguns conceitos que provavelmente você já ouviu falar, como relação à população absoluta, relativa, à densidade demográfica, até a gente entender mais ou menos as dinâmicas econômicas e da estrutura de fato, né, da população. Então é muito comum, tá, que em questões de geografia, em questões aí de vestibulares apareçam para vocês, né, muitas análises de população. É um tema que, assim, relativamente é recorrente em diferentes tipos de concurso. Qualquer curso que você for olhar que cai a geografia, com certeza vão ter ali pelo menos uma ou duas questões relacionadas à população, que podem ter essa questão que a gente vai falar hoje do crescimento populacional, que é algo que afeta, né, diferentes territórios no mundo, inclusive aqui o Brasil. A gente vai falar um pouquinho dessas dinâmicas, tá, do cenário brasileiro. Mas para além da questão da população, mas a questão também da sua mobilidade, né, que é a questão das migrações. Então a gente começa com a aula de hoje, tá, reforçando essa importância desse tema. Não só para questão de concursos, enfim, que a gente vai fazer, mas para o entendimento mesmo dos diferentes territórios, assim como o nosso território brasileiro. Perfeito? Então, vamos lá, vamos começar a nossa aula. Para começar, eu queria mostrar um clássico para vocês, né, essa análise que geralmente pode aparecer aí em questões, né, uma análise de mapas, análise de gráficos. Vocês vão ver que é muito comum, tá? A parte de população está muito atrelada à questão de dados estatísticos, né, levantamentos de dados por órgãos oficiais, por empresas, né, porque é importante a gente saber como é a dinâmica da nossa população, quem somos nós, né, para que se tenha aí possíveis formulações de políticas públicas, né, para a gente possa entender como gerir o território, né, e as pessoas que vivem nesse território. Então, é muito comum que apareçam mapas, gráficos, tabelas. Então, eu trouxe um mapa para vocês aqui, que é um mapa mundial com relação à densidade demográfica. E só relembrando para vocês, densidade demográfica tem a ver com a população relativa. Eu estou contabilizando a quantidade absoluta de pessoas, mas eu coloco essa quantidade total em relação a uma área específica, tá? Então, toda vez que a gente fala de densidade demográfica, a gente leva em consideração o número total de pessoas, que é a população absoluta, dividido sobre a área, tá? Que geralmente vai estar em quilômetros quadrados, beleza? E aí, a partir dessa divisão eu tenho, né, dessa relação eu tenho o meu número de cálculo da densidade demográfica. Então, a densidade demográfica tem a ver com a ocupação, né, das pessoas em um determinado território. Se eu tenho territórios pequenos, né, e eu tenho uma grande quantidade de pessoas ocupadas ali, né, eu vou ter uma densidade demográfica elevada, né, eu vou ter uma boa espacialidade das pessoas, né, nessa ocupação desse território. Agora, quando eu tenho territórios de países muito grandes, né, com grandes extensões territoriais, e tem até de fato uma grande população, mas ela se concentra muito numa determinada região, a gente diz que esse determinado país ele não tem um grande povoamento, ou seja, as pessoas não estão muito bem distribuídas. E nessa análise do mapa mundi que a gente está trazendo aqui hoje, né, a gente consegue observar quais são os países que possuem uma maior concentração demográfica, mas não necessariamente vão ser países bem povoados, e sim países populosos, perfeito? Então, olha só, dá uma olhadinha aqui, olha, eu circulei para vocês quais são as áreas que a gente precisa, né, destacar, tá? Vou subir aqui para você poder enxergar melhor, né? Tava tampando ali o Japão. Quais são as áreas que você precisa, de certa forma, se atentar, né? Que geralmente aí são batidos, né, em alguns pedidos de questão para vocês, tá? Olha, concentração populacional de vermelhinho, que eu tô fazendo um círculo vermelho, tá? Eu tô mostrando para vocês a concentração onde eu tenho uma alta densidade demográfica, ou seja, eu tenho muitas ocupações, né, muita ocupação de pessoas em determinados territórios. Estou circulando para vocês a região da Ásia, com destaque, ó, principalmente aqui para a Índia, tá? Lembrando que a Índia, ela é o segundo país atualmente, né, um país com maior população do mundo. Mas a China é o segundo. A China hoje é o primeiro. Mas daqui a alguns anos, né, as estatísticas mostram que provavelmente em 2027 a Índia vai ultrapassar a grande população da China, tá?
Então a Ásia ela tem esse grande destaque populacional, porque ela comporta a China e a Índia como os principais países que têm aí essa concentração populacional marcante. Então nós temos esse destaque aqui da Índia e da China. Então eu marquei aqui o sul e o sudeste asiático. Temos um destaque, né, histórico para a Europa Ocidental, porque é onde vai ter a constituição das primeiras civilizações, né, o Velho Mundo, as primeiras cidades, enfim, toda essa dinâmica que a gente já conhece, né, isso vai trazer uma concentração de pessoas naturalmente. Outro lugar que eu quero destacar para vocês, Nordeste dos Estados Unidos. Por que Nordeste, Mayara? Dá uma olhada no território todo dos Estados Unidos. Nem tudo está marcado, ó, de amarelinho e vermelho, né, que significa onde eu tenho a maior concentração, né, de pessoas, né, da densidade demográfica, onde as pessoas estão de fato ocupando esse território. Então, eu quando digo alta densidade demográfica, eu não posso sinalizar os Estados Unidos como um todo, tá? Se eu sinalizar especificamente o Nordeste dos Estados Unidos, aí beleza. Por quê? Eu tô falando das principais cidades, né? Nova York, enfim, onde eu tenho ali as maiores concentrações das metrópoles nessa região. Então faz sentido que eu diga Nordeste. Outra região importante ali, ó, no Vale do Rio Nilo, tá? Onde eu vou ter ali a leste, né, do meridiano, do mar Mediterrâneo, né? Eu vou ter ali os países do Oriente Médio, né? E alguns países ali da África, principalmente quando a gente está falando ali do Egito, que vão ter uma concentração ali um pouco mais abrangente de pessoas. Lembrando que os rios, tá, gente, historicamente são as principais áreas a serem ocupadas. Geralmente as principais cidades foram fundadas, né? As primeiras cidades, elas foram fundadas próximas a rios, principalmente por essa questão de acesso, né, à água. Então, por isso que é importante também ter essa relação com esse recurso natural. E aqui na América do Sul, eu destaco nós aqui no Sudeste brasileiro, né? Porque mesma questão que eu falei pra vocês dos Estados Unidos. Ah, Mayara, o Brasil não tem muita gente? Tem uma grande população, tem uma alta concentração de pessoas, né? Um país muito populoso. Mas o Brasil, ele não é muito povoado. Por quê? Existe uma concentração de pessoas muito grande no Sudeste. Então, à medida que a gente olha, né, para as áreas mais interiores, como principalmente, né, a parte mais interior do Centro-Oeste, né, as áreas de fronteira, as áreas da floresta amazônica, né, no norte, você vai ter vazios demográficos. Então, por isso que eu não posso dizer que o Brasil tem uma grande densidade demográfica, certo? E sim, a região sudeste que puxa essa concentração de pessoas para dar esse destaque. Perfeito? Agora eu vou mostrar para vocês os vazios demográficos, onde eu tenho as baixas densidades demográficas. Nesse caso, eu circulei aqui a Antártida. Na verdade, ela não tá no mapa, né? Porque esse tipo de projeção não permite a gente enxergar o território da Antártida. Mas um dos principais vazios demográficos no mundo, né, se encontra na Antártida, obviamente, né, por conta das questões climáticas, né, que impossibilitam, né, de certa forma, inviabiliza essa questão de ocupação humana, enfim, construção de cidades e etc e tal, por conta dessa questão, né, de estar no polo, né? Então, lógico que as condições climáticas vão ser aí quase inacessíveis para uma constituição de uma cidade comum. Lógico que existem bases de pesquisas, mas existe toda uma tecnologia, todo um preparo para a construção dessas sedes científicas, né, que se encontram na Antártida. Outra região importante de vazio demográfico ali na Rússia, né, acima, né, do território da Rússia, a gente tem como se fosse um deserto de gelo, né, que é a Sibéria. A gente tem ali, principalmente pela questão da proximidade também com o Polo Norte, né, essa inviabilização de ocupação, de constituição de cidades muito desenvolvidas por conta do extremo frio, né, que existe nesse local. Outra questão também, por conta do frio, né, geralmente a gente está falando de áreas mais próximas aos polos, a gente vai ter essas dinâmicas, né, de vazios demográficos. A Groenlândia também é um caso desse, e o norte do Canadá também, beleza? Canadá, lembrando, né, a parte sul, né, que faz fronteira com os Estados Unidos, ela vai ser a parte mais, né, vai ter as principais cidades, as principais concentrações populacionais. À medida que você vai para o norte, já fica um pouco mais difícil de ocupação, né, de moradia nessa região. Perfeito? Acho que foi. Ah, sim, e o deserto do Saara também, ó. Essa área branca aqui, né, que ele destaca no mapa, são as ausências de densidade. Então,
Nas áreas de deserto também, sem ser as desertos frios, mas os desertos quentes também você vai ter essa impossibilidade, né, de fixar residências, né? Então, por isso também existe vazio demográfico nos desertos. Então, o deserto do Saara na África e também desertos da Austrália, que vão ser basicamente toda a parte do centro, né, do continente ali da Oceania. Perfeito? Tranquilo? Show de bola, gente. Então, vamos fazer uma pausa aqui pra gente prosseguir com os nossos estudos, né, de população, mas agora falando um pouco mais sobre a questão da idade da população. O envelhecimento da população, de certa forma, tem se sobressaído em a maior parte, né, do contingente populacional e desvendar um pouquinho essas dinâmicas, né? O porquê que a população mundial tem envelhecido mais do que, né, comparado com os históricos, né, de dados anteriores, beleza?